Vamos ler Atos capítulo 2. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Vamos falar sobre aquilo que Deus deixou para nós. Vamos falar um pouquinho o que precisa fazer para que a manifestação do Espírito Santo ocorra em nossa vida. Vamos meditar nesse texto e ver quais são os segredos, as revelações que estão aqui escondidas. Olha o que aconteceu nesse dia. Atos capítulo 2 diz assim: E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos concordemente em um só lugar. Eles estavam unânimes em concordância em um só lugar. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos, e todas as nações debaixo do céu. E quando ocorreu este som, ajuntou-se uma multidão, e estavam confusos, porque cada homem os ouvia falar na sua própria língua. E todos eles estavam atônitos e maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos esses que falam? Como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? Partos e medos, elamitas e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia junto a Cirene e estrangeiros de Roma, judeus e prosélitos, e cretenses e árabes, todos os ouvimos falar em nossas próprias línguas as obras maravilhosas de Deus. Olha o que o Senhor veio ministrar ao meu coração e eu quero trazer ao seu coração essa mensagem. A Bíblia diz que quando chegou o Pentecoste, que é o Pentecoste? 50 dias após a partida de Jesus, ele diz que ele iria para o Pai, mas que ele não nos deixaria só. Quando que Jesus disse isso? Quando Deus fundou o mundo, quando Deus fez o céu, a terra e tudo que nele há. Deus, na sua onisciência, sabia que o homem iria pecar, que o homem iria cair, que o homem iria se desviar do plano perfeito que Deus havia criado. E o que Deus, naquela reunião ali com Jesus, com o Espírito Santo fez? Jesus falou: Ei, se o homem cair, eu desço lá e eu dou a minha vida para reconciliar. Jesus fez isso, ele veio, deu a sua vida, ele reconciliou nós com o Pai e ele falou, o Espírito Santo falou: Ei, se você descer e você fizer isso, eu não vou deixar ele sozinho. Eu vou lá e eu vou colocar uma marca, eu vou colocar um selo, eu vou colocar algo neles para eles nunca mais se esquecerem desse dia. O Espírito Santo veio e nos selou. O Espírito Santo veio e habitou dentro de nós. Nesse dia, o Espírito Santo desce. E sobre quem o Espírito Santo desce? A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Quem foi cheio do Espírito Santo? Todos eles. Todos foram cheios do Espírito Santo. Para quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é para um povo seleto. O Espírito Santo não é para uma pessoa que ela é muito religiosa. O Espírito Santo não é para aqueles que jejuam mais, para aqueles que leem mais a Bíblia, para aqueles que sabem pregar, que têm a palavra, que são bons eloquentes. O Espírito Santo, ele é para todos
os que aceitam Jesus. Quando eu aceito Jesus, quando eu aceito a pregação de Jesus, as boas novas que Jesus me dá, eu recebo o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vem sobre todos. Todos foram cheios. Veio sobre cada um deles. Eu não sei como está a sua vida, se você já é cheio do Espírito Santo ou ainda não. Mas tem pessoas que elas se acham indignas. Elas pensam que elas não são dignas de falar em novas línguas, de receber os dons do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do verso 12, você pode acompanhar lá e ver todos os dons do Espírito Santo. Os dons, eles não são de homens. O homem, ele não tem dom. O homem, ele tem o Espírito Santo e o Espírito Santo tem dons. E o Espírito Santo se manifesta nos homens como ele quer. Não é como eu quero, é como Deus quer se manifestar. E através do Espírito Santo, eu faço aquilo que o Espírito Santo quer fazer. A Bíblia nos diz aqui que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Note que não era o que os homens queriam falar. Eles não tinham estudado grego, aramaico, ou hebraico, ou outras línguas, não eram poliglotas que ali falavam, conforme aquela pessoa queria ouvir. Mas é o Espírito Santo que usava eles para falar de um modo que cada pessoa iria ouvir. O que eu entendi com isso para os dias de hoje? Nós temos uma forma de falar. Eu tenho um jeito de falar, você tem um jeito de falar, cada um de nós tem uma forma de ministrar, de pregar a palavra de Deus. E cada forma é o Espírito Santo que nos dá. É uma forma que aquela pessoa precisa ouvir. Aqui o Espírito Santo estava usando cada uma dessas pessoas para pregar aquilo que elas precisavam ouvir, do jeito que elas precisavam ouvir. O Espírito Santo, ele nos usa e ele fala conosco de um jeito personalizado. Ele nos usa para que nós possamos falar do jeito que ele quer falar através de nós. E ele também usa pessoas para falar conosco de uma forma personalizada. Às vezes, o mesmo texto que eu leio aqui, ele fala de uma forma com você e fala de uma outra forma com outra pessoa. Cada um tem um tempo. E ali, ele diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Deus, ele não vem para algum tipo de pessoa ou para outro tipo. Jesus, ele veio para todos. E o que a gente percebe que nos dias de hoje as pessoas são catalogadas, elas são colocadas em caixinhas. Cada uma tem a sua caixinha, Essa é da religião A, essa é da religião B, essa é da religião C. Essa é do partido da direita, essa é do partido da esquerda. Essa tem a cor mais clara, essa tem a cor mais escura. Essa daqui faz isso, essa faz aquilo. E as pessoas são catalogadas. Mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele traz aqui para todos. Quando eles estão de uma forma unânime, em concordância, o Espírito Santo se manifesta. Em Mateus capítulo 18, verso 18, ele diz assim, que se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Por que Jesus fala isso? Porque ele quer que nós tenhamos concordância. Nós estamos em 2 ou 3 ou mais aqui reunidos, e por nós estarmos reunidos, por haver concordância, por nós estarmos falando da palavra de Deus, falando da Bíblia, falando de Jesus, ele está aqui, ele se manifesta. Ele sabe aquilo que eu preciso ouvir, ele sabe aquilo que você precisa ouvir, e ele sabe como se manifestar. De uma forma personalizada, ele traz uma palavra específica para aquela situação específica que nós estamos vivendo. E aqui ele diz assim,
que quando ocorreu este som, ajuntou-se uma multidão. Sabe o que nós olhamos para os dias de hoje? Que as pessoas, elas estão olhando para onde estão as multidões, mas elas esqueceram de olhar para onde está o som. O som que você está ouvindo é o som da multidão ou é o som da manifestação? Qual é o som que você está ouvindo? As pessoas, elas vão aonde a multidão vai. Aquele ditado que aonde a vaca vai, o boi vai atrás. Aonde você vê uma manada indo, né? Todo mundo está indo para aquela direção, todo mundo está indo para aquele mesmo lugar. Será que é isso que Deus quer? Que todo mundo siga aquela multidão? Ah, eu vou seguir o fulano porque o fulano tem milhares de seguidores. Ah, eu vou lá naquele pastor porque aquele pastor carrega multidões e eu vou com aquela multidão. Lá manifesta a glória de Deus? Existem pessoas que usam o nome de Deus para trazer glória para si, para se autopromover. E existem pessoas que são usadas por Deus para promover o reino. Há uma linha muito fina e nós precisamos observar. As pessoas estão usando Deus ou estão permitindo ser usadas por Deus? Aqui, o Espírito Santo usou as pessoas para promover a glória do reino de Deus, para que o reino fosse espalhado por toda a terra, para que todas as pessoas, de todas as línguas, de todas as nações, de todas as religiões, ouvissem o que o Espírito Santo queria dizer. Será que eu estou permitindo o Espírito Santo me usar? Ou eu estou querendo usar o Espírito Santo para me autopromover? O que eu estou fazendo? Ouvindo o som, um som que vem do céu, e por esse som vir do céu, ele ajunta multidões. Jesus ajuntava multidões. Como que eu estou vivendo? Como está a minha vida? Eu não posso ir atrás da multidão. Eu posso estar com a multidão por causa do som que eu ouvi, mas eu preciso discernir qual é a voz que eu estou reconhecendo. A voz da multidão, a voz do mundo, ou estou ouvindo a voz que vem do céu, a voz de Deus? Qual é a voz que está queimando no meu coração? E eles estavam confusos, porque cada homem ouvia falar a sua própria língua. Talvez, quando o Espírito Santo se manifeste, pode trazer confusão. Mas sabe o que o Espírito Santo traz? Ele traz paz. Os homens não fugiram dali. Eles ficaram confusos, porque eles olhavam para aquilo que os olhos estavam vendo. Eles diziam assim, todos eles estavam atônitos, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros: Vede, não são galileus todos esses que falam? O que eles estavam observando? Olha, esses homens não têm estudo. Eles são homens iletrados, eles são homens simples, eles são homens que vieram lá da Galileia, eles não sabem falar na nossa língua, eles não têm estudo, eles não são cultos. Nós sabemos quem eles são. Eles vieram da Galileia, eles não podem estar falando nessa língua e eu estou entendendo o que eles estão falando. Eles se maravilhavam, porque Jesus, quando Ele quer nos usar, Ele faz com que as outras pessoas não entendam. Aqueles homens, enquanto eles olhavam para o homem ali, eles não conseguiam compreender como homens tão simples, homens que vieram da Galileia, conseguiam falar nas línguas que eles estavam ouvindo. Mas quando esses homens param de olhar para aquilo que os seus olhos veem e começam a prestar atenção no que os seus ouvidos estão ouvindo, eles falam: nossa, eu estou ouvindo na minha própria língua. O que eu entendi aqui quando eu estava meditando nesse texto, que o Espírito Santo, ele vai nos usar para falar de uma maneira que você vai entender,
que as outras pessoas que você está falando, que você está pregando vão entender. Talvez vai sair palavras da sua boca, vai sair exemplos, modelos que você vai usar, que outras pessoas vão ficar maravilhadas. Da onde saiu isso? Mas é para que a outra pessoa consiga compreender aquilo que Jesus está fazendo através de você. O que Jesus está fazendo através da sua vida? Ele age de uma forma personalizada. Os discípulos, aqueles homens que foram cheios do Espírito Santo, eles estavam ali, deixando fluir. Eles não bloquearam a ação do Espírito Santo. Quantas vezes nós, por medo, por ser algo desconhecido, pensamos, será que é de Deus? Será que eu deixo sair essas novas línguas? Será que eu deixo manifestar? Quantas vezes pessoas deixaram de impor as mãos sobre outras pessoas com medo de orar por aquela pessoa e ela não ser curada? Quantas vezes o medo tem paralisado homens e mulheres de fazer de aquilo que o Espírito Santo gostaria de manifestar através das suas vidas? É impedido porque a pessoa não deixou o Espírito Santo se manifestar. E eles estavam ali se perguntando, como ouvimos cada homem em nossa própria língua em que nascemos? O Espírito Santo, ele sabe a língua que chama a tua atenção. Imagina assim, você é brasileiro, aí você vai para um país de fala estrangeira. Imagina que você vai, para os Estados Unidos e lá todo mundo fala inglês. E de repente, no meio daquelas pessoas, aquele shopping, todo mundo conversando inglês e você não está entendendo nada porque você não sabe falar inglês, e alguma pessoa ali começa a conversar em português. Alguma pessoa começa a falar palavras que são doces de você ouvir, você consegue compreender. Automaticamente o seu ouvido começa a prestar atenção naquilo que as pessoas estão falando, porque estão falando na sua língua. Se você vai para um país de fala russa, de fala aramaica, uma fala que você não conhece, e de repente alguém começa a falar português, você vai prestar atenção. Você vai conseguir prestar atenção, aquilo vai chamar a sua atenção. É isso que o Espírito Santo quer fazer conosco, através de nós. Ele fala uma língua que nos chama a atenção. Ele pega algo que chama a sua atenção, para que você possa dar ouvidos àquilo que ele quer te falar. O Espírito Santo estava fazendo com que esses homens, no meio daquela multidão, no meio daquele som, que cada um, gregos, judeus, todos esses povos aqui que eu li, partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, o da Judéia, Capadócia, então grego, aramaico, judeu, italiano, inglês, russo, cada um deles ouvia falar em sua própria língua. Cada um deles ouvia, era um som agradável. Quando você ouve e você entende, você compreende, você se familiariza com aquilo. E por você se familiarizar, você fala, era tudo o que eu precisava ouvir. Você se sente seguro, você fala, opa, tem alguém aqui falando da forma que eu consigo entender. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que você ouça aquilo que ele tem para dizer, e ele fala de uma maneira simples que você consegue ouvir cada um deles. No verso 12 diz assim, e todos se maravilhavam e estavam em dúvida, dizendo uns para os outros, o que isto significa? Quando eu ouço o que o Espírito Santo está me dizendo, quando o Espírito Santo vem e fala comigo, eu posso parar e falar, Deus, o que isso significa? Porque eu preciso tomar uma decisão. Quando o Espírito Santo vem e fala comigo, é o momento de eu tomar uma decisão. É o momento de eu falar, e agora, Deus, o que o Senhor quer que eu faça?
E agora, Senhor, de que maneira o Senhor quer agir? Quando eu ouço o Espírito Santo, quando eu permito que o Espírito Santo fale, ele fala na língua que eu compreendo, que eu entendo, edifica-me. Edifica a minha vida, e por edificar a minha vida, por eu deixar o Espírito Santo ministrar da forma dele, a palavra do Senhor se cumpre. Quantos homens achavam que aqueles homens estavam bêbados? Pedro se levanta, se põe de pé junto com os 11 e levantando a sua voz disse: Homens da Judéia e todos vós que habitais em Jerusalém, seja vós isto conhecido e escutai as minhas palavras. Porque estes não estão embriagados como imaginais, sendo essa a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Ei, sabe aquela frase que diz assim, o melhor está por vir? O melhor não está por vir. O melhor já veio, o melhor já aconteceu, a palavra do Senhor já se cumpriu, ele derramou sobre toda a carne o Espírito Santo. O que você está esperando para deixar o Espírito Santo se manifestar? Para deixar ele falar através da sua boca? Porque aqui ele diz, naqueles dias eles profetizarão. O que está faltando para você profetizar? Para você declarar palavras que o Espírito Santo quer dizer através de você? Talvez você não tenha visto maravilhas, sinais, prodígios, mas o Senhor quer fazer isso. E através de cada um de nós, Ele quer levantar pessoas para esse novo tempo. Homens e mulheres que não se corrompem, que não se desviam, mas que estão prontos para dar a sua vida, para deixar o Espírito Santo falar. Qual é a voz que tem feito sentido para você? Qual é a voz que você tem ouvido? A voz da multidão ou a voz do som do céu? Sintonize a estação que vai pegar a voz de Deus. Quando você ouvir a voz que vem do céu, o som que vem do céu, o Espírito Santo falando com você, tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer através da sua vida, você deixa fluir, você para de segurar, você para de limitar, você para de paralisar, e ele flui através de você. Amém? Como nós temos um tempo